Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Mestre Jesus esteja em cada um de nós. Para dar início à doutrinária dessa noite, gostaria de convidar o nosso palestrante Douglas, que mais uma vez já é trabalhador da casa praticamente. Ele mora aqui em Itabaiana, mas faz parte do Centro Espírita de lá de Campo Preto. Então, vou ler alguns avisos corriqueiros, que todas as terças-feiras nós temos estudo do Evangelho aqui às 7h30. Quem quiser juntar-se a nós, fiquem à vontade. Às sextas-feiras, como está acontecendo a doutrinária, e a cada terceiro sábado de cada mês a gente distribui cestas básicas, Então, quem sentir à vontade, quiser ajudar a gente, fique à vontade. Se não puder dar uma cesta inteira, pode trazer o filho de alimento não perecível, que é sempre bem-vindo. E para dar início aos nossos trabalhos de hoje, gostaria de convidar o nosso irmão Helder, que vai ler a lição preparatória Tenhamos Paz. Boa noite a todos. Boa noite. Tenhamos paz. Se não é possível estar em um clima de paz perfeita entre as criaturas, em virtude da ignorância que predomina no cotidiano da vida humana, é razoável que procure a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui um extenso núcleo de governo espiritual, subordinado a limitações e por várias potências traduzidas nos sentidos e nas percepções. Quando todos dominarem de forma individual os seus instintos, com a ampla movimentação do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, os mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos, sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade. Registramos informações longe da boa intenção que foram inicialmente passadas, e sim de acordo com nossas perturbações interiores. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos envolve. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Quando for possível, façamos serenidade em torno de nossos passos e diante dos conflitos que estamos envolvidos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos a paz verdadeira. Assim seja. Bom, já com a casa preparada, agora nós convidamos o nosso irmão Murilo, que vai fazer a prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento, agradecer a espiritualidade por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando nosso aprimoramento, buscando nossa elevação, num processo constante de reforma íntima, que a espiritualidade nos conceda a paz, a sabedoria necessária para que nós consigamos
suplantar as dificuldades, as adversidades, e que nós consigamos cada vez mais, imbuídos desse propósito de nos envolvermos com a prática do bem, estarmos conectados com essa espiritualidade tão positiva e tão necessária para cada um de nós. Que essa casa de luz e de oração cada vez mais se fortaleça, que nós consigamos acolher, assistir os irmãos que aqui vierem, encarnados ou desencarnados, da melhor forma possível, e que todos nós juntos consigamos a elevação que tanto buscamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Convidamos o nosso irmão Ailton. Dá-lhe graça o que de graça receber. Mateus, capítulo 16. Dom de curar. Boa noite. Essa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 26, dá de graça o que de graça receber, o dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo por que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes disse que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Que assim seja. Bom, e agora nós vamos ouvir nosso irmão Douglas, que estudou, se preparou, e hoje ele vai falar sobre a verdadeira cura. Fique à vontade, a casa é sua, irmão Bernardinho. Boa noite a todos. Que a doce paz do nosso amigo Mestre Jesus possa nos envolver, depositar em nossos pensamentos o anseio da sabedoria e em nosso coração que tenhamos a verdadeira paz, para assim compreendermos um pouco acerca do que Ele propõe a cada um de nós na noite de hoje. Que permaneçamos nessa paz. Agradeço mais uma vez em nome da Ana, dirigente da mesa, ao convite desta casa por me proporcionar vir e trazer um pouco daquilo que a doutrina espírita transborda aos nossos corações, envolvendo-nos em diversos pensamentos, conhecimentos, esclarecimentos acerca das diversidades temáticas em que nós estamos inseridos. Há exato alguns meses estava aqui nesta casa pela primeira vez e hoje eu retorno pela segunda e agradeço muito, porque para mim é sempre uma satisfação propagar este Evangelho redivivo que está enraizado e deposita em cada um de nós esse anseio da busca incessante pelo nosso progresso. E o tema, como a Ana falava anteriormente, vamos falar sobre a verdadeira cura. E o que nós entendemos sobre a verdadeira cura?
E aí, antes de iniciarmos os nossos discorrimento temático, vamos fazer 3 questionamentos reflexivos para cada um de nós. O primeiro deles: nós entendemos o que seja uma cura? Segundo, estamos vindo à casa espírita apenas buscar as curas espirituais? E o terceiro, nós temos a capacidade de curar? Antes de adentrarmos acerca destas reflexões, destes questionamentos, eu gostaria de abrir um parêntese para o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós na noite de hoje. E mais especificamente sobre o âmbito cronológico que Allan Kardec vem trazer para nós nos últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 25, Kardec vem falar sobre o buscai e achareis. No capítulo 26, ele vem trazer para nós essa temática: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E aí ele vem discorrer acerca de diversos dons que nós recebemos enquanto estamos como encarnados, para praticarmos dentro da nossa sociedade e buscarmos compreender tudo aquilo que o Mestre Jesus proporcionou a cada um de nós. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem trazer a temática pedi e obtereis. Ou seja, ele percebe que mesmo que nós tenhamos a prática do desenvolvimento dos nossos dons, ainda nós temos a necessidade de pedir. E por isso que ele traz, assistido pela espiritualidade, neste capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como a espiritualidade sabe, assim como Jesus sabia, que todos nós somos seres frágeis diante da nossa existência e que muitas das vezes precisamos de uma assistência a mais para os nossos momentos de prece, Jesus nos oportunizou com a oração do Pai Nosso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, o último capítulo do Evangelho, Kardec vem trazer uma coletânea de preces espíritas. Ou seja, nós vamos perceber que a espiritualidade sabia da necessidade que nós teríamos de enfrentar a nossa existência. Por isso a nossa precariedade de sermos assistidos por este Evangelho redivivo, que traz o bálsamo para os nossos pensamentos, que consola, que conforta e que dissipa as trevas que ainda estão enraizadas dentro de cada um de nós. E é por isso que no capítulo 26 deste Evangelho vamos falar sobre esse dom de cura. Jesus, durante a sua vida pública, falou que todos nós teríamos a capacidade de curar, de expulsar demônios e de fazer o que ele fez e muito mais. Mas o que seria esse processo de expulsar demônios que Jesus falava? Esse curar as pessoas que Jesus tanto falava? E aí volto para as nossas reflexões pessoais. Temos o entendimento sobre o que seja uma cura. Para melhor compreendermos acerca desta temática, é necessário que tenhamos um entendimento sobre o que é uma cura. E dentro desta cura eu vou trazer 2 tópicos para nós refletirmos. O primeiro é sobre curas físicas. Quando nós estamos doentes, gripados, com qualquer tipo de enfermidade física, nós buscamos de imediato alguém que possa nos assistir. A espiritualidade, por meio da sabedoria, trouxe à humanidade a oportunidade de termos médicos capacitados para poder prescrever medicamentos que fossem soluções para as nossas curas físicas. Não sei como acontece em Ribeirópolis. Lá em Itabaiana tem um costume muito típico de todo mundo que fica doente. Quando nós ficamos doentes, eu digo porque eu já passei por esse processo, nós buscamos aquilo que é mais fácil, porque nós não queremos ir de imediato para o médico. E aí nós vamos para um que nem é farmacêutico, mas eu acho que vocês conhecem, o famoso cabeção.
Quando todo mundo que está doente vai, basta ir para a Cabeção, ele dá um medicamento e é uma solução impecável. É incrível de como o medicamento ele é solucionado às nossas enfermidades. Em Ribeirópolis eu não sei se acontece isso diante das farmácias. Que tem essa capacidade de assistir sem precisarmos ir ao médico. Mas nós sabemos que a necessidade de irmos a um especialista, ela é fecunda para cada um de nós. Porque se nós queremos uma longevidade diante da nossa existência, é necessário que tenhamos um acompanhamento específico. E aí por isso que a espiritualidade, a inteligência suprema chamada Deus, proporcionou à humanidade a prática, o dom dos médicos. E é por isso que nós devemos buscar. Mas e com relação às curas espirituais? Onde nós vamos encontrar tratamento? Se não existe nenhum hospital que possa nos assistir, porque não existe nenhum lugar de maneira física que possa nos assistir. E como o próprio nome vem dizer, espiritual. É uma cura em que nós não conseguimos desenvolver esta capacidade de dissipar as nossas enfermidades. Precisamos da assistência do âmbito espiritual. E onde nós vamos encontrar? Nos templos religiosos. Não quero apegar-me apenas à doutrina espírita, porque se nós observarmos os templos religiosos dos nossos irmãos, católicos, protestantes, todos eles desenvolvem o seu processo de cura. Então não adianta eu chegar aqui e dizer que somente na casa espírita vamos ter cura. Não, isso se dá por conta do processo de esclarecimento que cada um de nós perpassou durante a nossa existência. Se nós estamos aqui como simpatizantes, estudantes ou ainda frequentadores e trabalhadores de uma casa espírita, é porque nós reconhecemos tudo aquilo que a espiritualidade proporcionou a Kardec lá no século XIX, quando trouxe para a humanidade esta terceira revelação chamada doutrina espírita, ou melhor, espiritismo. Então, diante de tudo isso, nós vamos poder perceber lá no livro de Allan Kardec. No livro da Gênese, é um livro belíssimo. Quem tiver a oportunidade de ler, adquira e leia. Ele é maravilhoso. Ele traz para nós soluções de tantas dúvidas que nós ainda nem conhecemos, como é a complexibilidade da vivência humana. Em O Livro da Gênese, no capítulo 14, no item 31, Allan Kardec vem falar que a cura se dá pelo processo de substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. Ou seja, Kardec já trazia nesta obra da Gênese a prática da ciência dentro da doutrina espírita, porque nós bem sabemos, doutrina espírita é uma tríade da filosofia, religião e ciência, para que possamos compreender de forma reflexiva todos estes três âmbitos que estão intrinsecamente ligados na vida humana. E é por isso que Kardec vem falar sobre essa substituição de molécula sã a uma molécula malsã. E aí voltamos para as nossas reflexões. Nós bem sabemos que quando estamos doentes de maneira enferma física, nós temos a necessidade de fazermos a transmissão, a mudança dos anticorpos que estão dentro de cada um de nós. E aí vamos para um âmbito bem simples, a vacina. A vacina nada mais é do que anticorpos que podem assistir às nossas enfermidades diante daquela doença, ou daquele vírus ou bactéria. Então nós bem sabemos que isso que Kardec falava na Gênese, ele é fecundo para as nossas reflexões, porque nós vamos compreender de que o que Kardec falou lá ainda em 1800, ele traz para nós o esclarecimento acerca do que seja essa substituição de moléculas. Então, quando ele vem falar sobre a cura no livro da Gênese,
ele não fica apenas interiorizado somente a este processo. Ele volta a fazer reflexões acerca de um cara que foi o cara na humanidade, chamado Jesus de Nazaré. No capítulo 15 desta mesma obra da Gênese, Kardec vem trazer dos itens 10 a 36 as diversas curas que Jesus realizou em sua vida pública. E dentro dessas curas, eu pude absorver uma para que pudéssemos fazer a reflexão diante da nossa temática sobre esta cura, a cura do cego de nascença. Diz-nos as Sagradas Escrituras de que Jesus estava caminhando, e mais uma vez eu abro um parêntese para o que Jesus nos propõe sobre este caminhar. Diante das passagens de Jesus nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos perceber que todos eles demonstram a esse processo de caminhar que Jesus fazia enquanto estava encarnado. E o que Jesus quis dizer com isso para cada um de nós? Da necessidade que nós temos de buscar caminhar sempre. Nós não podemos estacionar diante da nossa existência. Nós não podemos parar, achar que o mundo vai passar à nossa frente. Não. O progresso, ele está aí. Nós estamos imergidos numa lei divina, uma lei natural. A lei de progresso é essa lei que nos impulsiona a buscarmos melhorias para as nossas existências. E não deixarmos que as nossas melhorias sejam deixadas para uma outra existência. Porque muitas das vezes, nós, mesmo entendendo que temos diversas existências, costumamos fazer o seguinte: cruzar os braços e dizer: eu resolvo na próxima existência. Mas já pararam para pensar que na próxima existência vamos ter muito mais débitos do que temos nessa? E a nossa necessidade de buscarmos melhorias. Joana de Ângeles afirma-nos de que se nós não acompanharmos o progresso da lei, nós vamos ser empurrados por esta mesma lei. Então todos nós estamos condicionados a progredirmos. E é este o propósito de entendermos acerca do que seja a lei de progresso. E aí eu volto para a passagem do cego de nascença. Jesus estava caminhando junto aos seus discípulos e diversas eram as pessoas que o seguiam. E é uma outra atenuante que vamos refletir, porque diante da vida pública de Jesus, em todas as suas passagens, ele está rodeado de multidões, porque todos acabavam ouvindo falar sobre quem era aquele Galileu e desejavam beber da água que ele proporcionava, beber da voz, da mensagem, do esclarecimento. Até mesmo aqueles que estavam à volta de Jesus foram os mesmos que foram capazes de chegar diante do governador de Jerusalém e condená-lo a ser crucificado. Então, diante de tudo isso, Jesus, enquanto estava com seus discípulos, um dos seus discípulos pergunta, mais especificamente Pedro. Pedro pergunta a Jesus: Mestre, quando ele vê ao seu lado o cego de nascença: Mestre, fora pecado dele ou dos seus genitores? E Jesus responde: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que manifeste sobre ele o poder das glórias de Deus. Então, quando Jesus vem dizer isso diante da vivência que eles observam naquele instante, ele traz para nós duas reflexões. Primeiro, o questionamento do discípulo nos traz a reflexão de que desde a época de Jesus já se compreendia o que era reencarnação, mas que ainda esta palavra reencarnação ainda não estava intrinsecamente ligada à humanidade. Foi necessário vir um ser assistido pelos Espíritos. Então, diante disso, os discípulos já entendiam de que aquela existência do homem era somente mais uma, que eles já tiveram uma outra.
E quando Jesus vem dizer que era necessário que brilhasse sobre ele o poder das glórias de Deus, é para que compreendamos que estamos no mundo de provas e expiações e estamos acometidos a vivenciar estes processos que dissipam e que ainda buscam em cada um de nós a decisão que nós queremos para a nossa existência. E qual o propósito de existirmos? Qual o propósito de estarmos aqui neste centro espírita? Qual o propósito de reencarnarmos em Ribeirópolis, Itabaiana, Campo do Brito? Qual o propósito de reencarnarmos diante da nossa família? Tudo isso tem um propósito. E o propósito nós sabemos, mas ainda não lembramos. Ao pouco que vamos caminhando, nós vamos percebendo que o propósito da nossa existência está interligado às nossas decisões. Nós é que tomamos decisões para virmos a este planeta, para virmos nessa família, para virmos nessa cidade, para virmos vivenciar o que o mundo tem a nos oferecer. E de compreendermos de que em um determinado instante da nossa vida nós vamos nos despertar para uma realidade nova. E a doutrina dos Espíritos nos explica sobre isso. Por isso que Kardec faz essas reflexões em O Livro da Gênese e traz para nós a profunda compreensão acerca sobre o que seja a cura. Então, diante de tudo isso, observando que Jesus fazia diversas curas na sua vida pública, podemos levar Jesus como sendo o médico das almas? E aí é uma quarta reflexão que fazemos para o nosso interior. Seria então Jesus o médico das nossas almas? Porque nós bem sabemos o que nos disse Allan Kardec por meio da espiritualidade, quando Kardec pergunta na questão 134, o que é alma? E a espiritualidade responde, é um espírito encarnado. Ou seja, todos nós temos a nossa vivência de almas, estamos como almas. Éramos espíritos, passamos a ser almas em espírito encarnado e voltaremos a ser espíritos mais uma vez. Então Jesus seria então o médico de cada um de nós enquanto estamos encarnados e dos nossos amigos desencarnados? Em um livro do nosso querido amigo Tiago Brito, ele que esteve conosco ano passado lá em Campo do Brito, ele discorreu uma obra chamada O Médico das Almas, uma verdadeira cura. Em um dos seus capítulos, ele vem falar sobre o que disse João, no capítulo 14, no versículo 14, quando Jesus falou: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, se Jesus disse que nós teríamos a capacidade de fazer o que ele fez e muito mais, nós vamos perceber que nós temos a capacidade de curar também. Nós temos a capacidade de curar o próximo também, e dentro da casa espírita. Quando nós saímos dos nossos lares e vamos vir à doutrinária, nós vamos perceber o processo magnetizador fluídico que a espiritualidade proporciona a cada um de nós para estarmos aqui. Por mais que não queiramos enxergar, mas a espiritualidade trabalha em cada um de nós. Um verdadeiro processo de cura dentro da casa espírita chama-se passe. A câmara de passe nada mais é do que essa transmissão fluídica do passista para com o paciente, sendo sempre assistido pela espiritualidade. A essa substituição de moléculas, como disse Kardec no livro da Gênese. Porque muitas das vezes nós chegamos à casa espírita muito cansados do nosso dia, com energia um pouco lá para baixo. Quando adentramos a câmara de passe, parece que passamos por uma fonte de água viva, que nós mergulhamos e saímos renovados. E tudo isso é fluido, tudo isso é energia, tudo isso é o que está em cada um de nós.
porque nós somos energias. E quando estamos em comunidade, nós vivenciamos essa energia unificada, assistida pela energia maior, chamada Deus, como sendo a inteligência suprema. Ele que está presente em todos os ambientes da nossa vida. Ele que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso sua denominação de onipresente, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Deus não é uma pessoa, Deus é a energia. E é por isso que nós somos essa energia. Jesus também falava durante sua vida pública de que, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, pediria que esta montanha se movesse para lá e ela moveria. O que Jesus quis dizer para nós sobre a montanha? Seria a montanha física que nós vamos observar diante da nossa natureza? Ou a montanha interior que nós temos dentro de cada um de nós, que são os nossos obstáculos? Nós bem sabemos que o nosso maior obstáculo diante da nossa existência é nós mesmos. Nós temos o nosso maior obstáculo, ou seja, eu sou o meu maior obstáculo na minha vida. Não é ninguém, sou eu. E quando eu compreendo de que eu sou o meu maior obstáculo, eu vou poder perceber todo esse processo que Jesus me ensinou sobre ter uma fé pequena, mas uma fé que fosse capaz de compreender a mudança que seríamos capazes de desenvolver dentro de cada um de nós. Em um livro, Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 52, Emmanuel vem dizer sobre dons. E ele introduz-nos este capítulo falando a seguinte frase que nós encontramos na Epístola de Tiago, quando ele diz: toda boa dádiva e toda boa ação vem de Deus. Ou seja, o processo de desenvolvermos a nossa cura vem do alto. O processo de desenvolvermos a caridade de curarmos ao nosso próximo vem do alto, porque a espiritualidade nos assiste. Os espíritos estão aí para nos assistir. Os espíritos estão aí para denominar a cada um de nós a missão de sermos curadores. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje falava: não há necessidade de eu cobrar para esta cura que eu vou realizar, porque se dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Deus não nos deu de forma financeira para desenvolvermos o dom da cura. E aí eu abro uma outra ponte. Na Revista Espírita de 1868, Kardec vem questionar se o dom da cura estava simplesmente a realizar pelos médiuns. E a espiritualidade responde que não. O dom da cura não está simplesmente a ser realizado pelos médiuns. O dom da cura, ele está para ser realizado para toda e qualquer pessoa que tenha dentro de si a boa vontade de desenvolver a essa transmissão fluídica de curar ao nosso próximo. Voltando ao livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vem dizer, fazermos um questionamento, melhor falando: queres o dom de curar? Interrogação. E ele diz: começa amando aos doentes e importando-se pelas suas necessidades. Então Emmanuel vem trazer para nós a volta do pensamento do que disse Jesus sobre amarmos uns aos outros como Ele nos amou, e do que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz como: espírita amai-vos, espírita instruí-vos. Ou seja, na medida em que eu vou desenvolvendo o meu amor para com o meu próximo, eu vou assim tendo a oportunidade de instruir uns aos outros. Essa é a missão que nós temos diante da nossa vida humana. É este processo de fraternidade que Jesus queria de cada um de nós. É este processo de entendermos de que as nossas curas espirituais
elas são capazes de desenvolver quando eu, por primeiro, realizo o amor. Nossa querida Joana, também ela fala sobre amor. E quando Joana de Ângeles vem falar para nós com relação ao amor, dizer que nós temos a necessidade de nos amarmos por primeiro, isso não é ser egoísta. Nós precisamos nos amar por primeiro, para que depois eu ame ao meu próximo e que assim eu possa amar a Deus. Porque como eu vou amar a Elizabeth se eu não me amo? Como eu vou amar a Ana se eu não me amo? Que amor eu vou poder transmitir a elas se eu não me amo? Que amor eu vou poder transmitir a vocês se eu não me amo por primeiro? Então é preciso que eu compreenda primeiro que seja o amor dentro de mim, para que assim eu possa amar ao meu próximo e que assim eu realize o amor com o divino. Porque é muito fácil eu dizer que amo a Deus, e Jesus já fez-nos estes questionamentos. Como é que tu dizes que ama a Deus que não vê e não ama o teu próximo que está de frente a você? Então nós percebemos que Jesus ele foi muito forte diante das suas palavras, porque ele desejava que nós amássemos a nós mesmos. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz isso de maneira profunda, da necessidade de nos instruirmos, da necessidade que nós temos de buscarmos a nossa melhoria em comunidade, pois nós vivemos em comunidades. Nós não estamos simplesmente ocasionados num núcleo específico. Ribeirópolis não é a cidade única, ela está unida a diversas cidades que compõem o estado, que compõem o país e que nos compomos diante deste planeta chamado Terra. Então nós vivemos em comunidade. E é por isso que Jesus queria que nós nos amássemos. E Emmanuel vem concluir nos dizendo sobre isso. Quando nós desenvolvermos o amor, nós vamos ter a capacidade de curarmos, de realizarmos aquilo que Jesus fez e muito mais. Por isso nós precisamos compreender acerca de tudo o que nos ensina Jesus. Nós vamos poder perceber que tudo isso depende da nossa energia. Voltando ao livro da Gênesis, Allan Kardec vem dizer que o processo de cura ele se dá pela energia, ou seja, dentro da câmara de passe é pura energia. Então, quando eu faço o processo de cura com o meu próximo, eu estou fazendo esse processo de transmissão energética. Os fluidos que eu recebo da espiritualidade se intermediam para com os meus e recebem ao meu paciente. Por isso que nós entramos, podemos dizer que ruins e saímos muito melhor do que adentramos, porque esse processo de transmissão fluídica ele acontece de uma maneira rotativa. E quando eu não estou aceptível a essa energia que a espiritualidade me proporciona, o que é que acontece? A energia vem, passa pelo passista, do passista bate no paciente e o paciente, infelizmente, ele não recebe nenhum fluido benéfico. Por isso, a importância de estarmos desde a doutrinária nos preparando para recebermos o passe, porque nós vamos ser assistidos por essa espiritualidade desde que entramos por aquela porta principal. A espiritualidade da casa nos envolve para que nós sejamos curados da maneira como nós necessitamos. A minha cura da noite de hoje, ela é diferente da cura de Ana, é diferente da cura do Murilo, é diferente da cura de cada um de nós, porque cada um de nós vivemos a individualidade das nossas almas. Por isso é importante compreendermos a tudo isso que Jesus nos trouxe. Em O Livro dos Espíritos, na questão 556, Kardec ele vai e pergunta: certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? E aí vamos poder perceber. Existem pessoas que realizam a cura somente tocando, e aí nós vamos vendo isso diante da nossa humanidade.
quando alguém chega no outro, toca e o outro já está curado. Jesus, durante a sua vida pública, ele não necessitou de muitos toques para que fosse curado. Ao cego de nascença, ele cuspiu sobre o chão, fez-se lama e pediu que ele passasse sobre os olhos e fosse banhar-se na piscina de Siloé. Diferente de outras curas que Jesus realizou e que nós vamos compreender um pouco mais já. Uma nova cura que é muito bela, muito famosa e que nós temos a oportunidade de compreendermos uma grande coisa que Jesus traz para nós. E os espíritos respondem a Kardec de que a cura ela pode sim acontecer, basta que tenha dentro desta pessoa, deste ser, a boa vontade de realizar. Ou seja, para que eu realize uma cura com um simples toque, é necessário que eu ame, é necessário que eu tenha boa vontade e é necessário que eu compreenda de que tudo vem do alto. Nada é meu. A minha mediunidade ela não é minha. O dom que a espiritualidade me proporcionou da fala não é meu. É tudo a espiritualidade. E quando nós compreendermos de que tudo vem do alto, nós vamos vivenciar uma vida mais leve diante das nossas intempéries pessoais. Por isso, compreendermos sobre tudo isso é necessário. Por isso, compreendermos de que o dom da cura, ele é capaz para cada um de nós. E aí, eu já me amo o meu próximo, já sei que posso realizar o dom da cura. E aí, vamos sair curando a todo mundo que vemos pela frente? Sim, não. Porque o outro, ele precisa estar aceptível para esse processo de cura. Que muitas das vezes nós o conduzimos à casa espírita, e agora eu puxo a sardinha para a gente, conduzimos ele para a casa espírita, mas ele acaba não aceitando ser curado. E aí cria-se uma barreira energética e ele volta para o seu lar como chegou. A culpa é da casa espírita? A culpa é de quem foi o atendente dele na sala de passe? A culpa é de nós, a culpa é dele mesmo. Por isso que eu enfatizo dizer de que o nosso maior obstáculo somos nós mesmos. Porque isso se dá para compreendermos de que tudo na nossa vida, ele só é oportuno quando nós nos permitirmos desenvolver esta vivência que a espiritualidade nos proporciona. Então, diante das curas realizadas por Jesus, uma outra cura ela é muito conhecida, a cura da filha de Jairo. Jesus estava caminhando, mas nós não vamos falar sobre a filha de Jairo, nós vamos falar sobre a outra cura que Jesus realizou enquanto ele estava caminhando. Por isso a importância de caminharmos. Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo, curar a sua filha a pedida do próprio Jairo. E eis que no meio do caminho, as grandes multidões ainda continuavam a o seguir. Uma certa mulher disse que se tocasse ao menos na orla do teu manto, seria curada. E eis que ela consegue tocar por debaixo das pessoas na orla do manto de Jesus. E Jesus pergunta: quem me tocou? Quando ele pergunta quem me tocou, Pedro, semelhante a nós, logo responde: mas mestre, como tu perguntas quem te tocou? Não vês a grande multidão que está à tua volta e ainda tu perguntas quem te tocou? E Jesus responde: pergunto porque alguém me tocou diferente, pois eu senti sair de mim virtudes. E quando Jesus diz que sentiu sair dele virtudes, nós vamos poder perceber o processo fluídico que Jesus emanava enquanto estava caminhando. Ele emanava fluidos tão magnetizadores que era capaz de curar até a distância. E esta mulher, ela fica curada. Passara pelo processo de 12 anos de hemorragia e vivenciando essa hemorragia intensa, ela desejava ser curada. E eis que a grande multidão abre o caminho e ela vai ao encontro do Mestre. E Jesus pergunta: mulher, o que tu queres? E ela diz que queria ser curada. Ao dizer isso, naquele instante todos se impressionam,
porque a sua hemorragia ela se estanca e aquela mulher fica curada. Então, enquanto Jesus ia para a casa de Jairo curar sua filha, ele cura outra pessoa porque ele estava caminhando. Por isso a nossa necessidade de caminharmos, por isso a nossa necessidade de estarmos sempre peregrinando diante da nossa existência. Então, diante de tudo isso, diante das reflexões que fizemos, diante de tudo que nos oportunizou a espiritualidade, vamos agora à temática central da nossa exposição, a verdadeira cura. De onde nós retiramos? Em o último livro do nosso querido amigo mesmo, Divaldo Pereira Franco, que hoje nos assiste pela espiritualidade, pelo espírito de Amélia Rodrigues, o último livro de Amélia, na sua coletânea de livros. Amélia Rodrigues é um espírito que estuda Jesus de Nazaré há muitos anos. Existem dados de que ela estuda Jesus há 200 anos. Amélia Rodrigues é uma baiana que, enquanto estava encarnada, contribuiu muito com a doutrina espírita da Bahia. Após desencarnada, ela continuou contribuindo por meio das psicografias do nosso querido Divaldo. E eis que nesta obra, no capítulo 4, ela vem falar sobre a verdadeira cura. Mas o que Amélia traz-nos sobre o que seja essa verdadeira cura? Longos eram os dias de aflições e sofrimentos. Um certo homem vivenciava na cidade de Sidon, muito distante, mas já ouvira falar sobre um certo Galileu. Ele tendo o condicionamento de saber que existia um Galileu, que estava na cidade de Cafarnaum, realizando milhares de curas a todos que estavam à sua volta. E ele pensava, ansiando o desejo de encontrar-se com este Galileu. E enquanto ele estava na sua cidade, na sua aldeia, vivenciando este processo de expectativas, de dor e de aflição, ele tivera um certo momento um desentendimento com a sua esposa. E em um momento de ira, a sua esposa grita: leproso. Na época, as pessoas que tivessem a lepra não podiam se aproximar de mais ninguém, porque estariam contaminados por essa mesma doença. E então, ao ouvir este grito da esposa sobre ele ser um leproso, todos que estavam à aldeia foram até a sua casa, porque queriam apedrejá-lo, porque ele era um leproso. Então, abjurado pela sua esposa, ele também fora rejeitado pelos seus filhos, que nem queriam mais saber dele, do pai, por conta da sua lepra. Entristecido, amargurado, ele sai da sua casa, sai da cidade de Sidon e vai para os lugares mais distantes da humanidade, porque ele não queria que as pessoas fossem contaminadas pela lepra que ele carregava dentro de si. Longos foram os dias de dor e sofrimento vivenciado por aquele homem. Durante os dias, ele não se expandia para as cidades, para as estradas, porque o sol queimava sobre sua pele e queimava as úlceras do seu corpo. Ele caminhava mais durante a noite, acompanhando-se ao frescor do luar, e ele continua a caminhar, porque ele queria encontrar este Galileu na cidade de Cafarnaum. Ao aproximar-se da cidade de Cafarnaum, ele ainda permanece à distância das pessoas e observa à distância um certo homem que era acompanhado por uma grande multidão e que a um determinado instante senta à beira-mar. E quando Jesus senta à beira-mar, a multidão fica à sua volta para ouvir a boa nova que ele trazia, sempre que ele estava no meio do povo. E conta-nos Amélia Rodrigues que nesse instante Jesus começou a falar sobre o amor para que as pessoas compreendessem. E diante do seu discorrimento de falar sobre amar, sobre amor,
sobre essa vivência de fraternidade que estamos condicionados a viver, um certo homem surge no meio do povo e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, que sou leproso. Ao dizer estas palavras, Amélia Rodrigues nos conta de que aquela multidão que cercava Jesus de Nazaré abre um grande caminho, porque ninguém podia se aproximar de quem era leproso. Todos temiam a aproximação. E eis que aquele homem, com seu ato de coragem, com seu ato de bravura, ele deseja enfrentar a todos, porque ele queria encontrar-se com o Nazareno. E eu estou falando não deste homem de Sidom. O homem de Sidom, ele estava na montanha, só a observar toda esta cena. E aquele homem que grita pedindo a piedade do filho de Davi, eis que Jesus se aproxima dele. E no meio deste caminho, Jesus vai ao encontro daquele leproso e pergunta: que queres que eu faça, meu filho? E ele responde: que eu seja curado da lepra. Dizendo essas palavras, todos se impressionam, porque as úlceras do corpo daquele homem começam a decair sobre o chão. E nem entenderam as pessoas sobre o que Jesus tinha feito naquele instante. Mas ele ainda observava de longe, o homem de Sidom, o que Jesus fizera com aquele outro leproso. Então, angustiado, porque queria encontrar-se com esse galileu, ele sai do seu esconderijo e vai para o meio da multidão e se aproxima do mestre Jesus. Ao aproximar-se deste mestre, Jesus pergunta: o que tu queres, meu filho? Naquele instante, Amélia Rodrigues nos conta de que um grande silêncio paira sobre a mente daquele homem e ele começa a refletir. Ele volta os seus pensamentos para a sua cidade de Sidom. Ele volta os seus pensamentos para a sua família, para a sua esposa que acabara abjurando ele, os seus filhos que o rejeitaram por conta da sua lepra, seus vizinhos, seus amigos, todos rejeitaram ele por conta da sua doença física. E após essa reflexão, ele volta e responde a Jesus: que eu tenha paz. Ou seja, aquele homem, ele não queria ser curado da lepra, ele queria a paz. E a paz que ele iria ser proporcionado, porque ele entendia que Jesus era capaz de dar a paz que ele queria, de que Jesus era capaz de proporcionar a ele a paz que o seu coração ansiava. Quando eu observava, agora eu abro um parêntese, a leitura preparatória, tenhamos paz, eu disse: meu Deus, a espiritualidade sabe de tudo, de verdade, e nós não sabemos de nada. Então, conta-nos Amélia Rodrigues que naquele instante, quando ele se encontrou verdadeiramente com a paz, que Jesus disse: se tu queres, eu também quero, tenhais a paz. Aquele homem começou a sentir as suas entranhas se estremecerem no meio daquele povo que não entendia nada que Jesus acabara fazendo. Então, entendendo e sentindo o seu corpo, sua carne estremecer, sentindo as úlceras da sua lepra decaírem sobre a terra também, ele encontra a verdadeira paz. Ao encontrar a verdadeira paz, Jesus somente faz um pedido: vais e ama a todos. Dizendo isso, ele retorna à sua cidade, à sua aldeia chamada Sidom, e propõe-se a fazer uma casa de assistência aos leprosos. Ele encontra-se com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, e vive feliz porque ele encontrou verdadeiramente a paz. Encontrou a sua cura física e encontrou a sua cura espiritual. Por isso que precisamos entender como nos conta Amélia Rodrigues acerca da paz. De entendermos que a nossa paz interior, ela é capaz de modificar as nossas doenças físicas. E nós somos capazes de sermos contagiados por essa mesma paz, quando nos asseguramos a Jesus
de Nazaré, a quem temos a ousadia de chamar de mestre e amigo de nossas almas, para que Ele possa assistir-nos diante das nossas necessidades físicas e espirituais e compreendermos de que a verdadeira cura, Ele está na paz interior de cada um de nós. Se nós queremos a paz do mundo, é necessário que ela comece com cada um de nós. Não adianta eu querer a paz de Ribeirópolis se eu, como cidadão de Ribeirópolis, não tenho minha paz interior. Como eu vou querer do outro aquilo que eu não tenho? Então não é sentimentos egoísticos, mas é sentimentos que nós precisamos refletir sobre o nosso melhoramento íntimo e espiritual. Com isso, eu concluo-nos a fala da noite de hoje dizendo que todos nós tenhamos a compreensão sobre o que seja essa verdadeira cura, que levemos para a nossa existência atual a certeza de que se nós queremos ser curados de verdade, nós teremos a capacidade de realizar quando nós encontrarmos a paz interior. Antes de finalizar, tem uma frase do nosso querido amigo André Luiz, pelo Chico, que diz o seguinte: comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Se nós estivermos doentes, que façamos um momento de prece. Fechemos como nos assiste Jesus. Quarto, a porta do nosso quarto. Entremos em comunhão com o nosso Deus que nos ouve, pois Ele está oculto e deseja realizar, brilhar sobre nós as obras e manifestar sobre cada um de nós as obras do poder dele diante da nossa existência. Então, se todos nós pararmos, entrarmos em sintonia e em prece, encontrarmos a paz interior, nós seremos capazes de fazer o que Jesus fez e muito mais. Que todos permaneçamos nesta paz, que a energia desta casa nos envolve, que os bons espíritos, mais especificamente o mentor desta casa, nos acolhe, que possamos ir aos nossos lares, compreendendo de que a verdadeira cura, ela está na nossa paz interior, e que ao chegar na nossa casa, levemos aqueles que ficaram lá a paz. Não precisa expressar em palavras, mas o seu sentimento, a sua energia, ela irá pairar sobre o ambiente que está à sua volta. A todos vocês encarnados, os meus votos de agradecimentos pela assistência, pela atenção, pela acolhida, por serem tão prestativos. Aos que nos acompanham, nos acompanharão pelas redes sociais desta instituição, os nossos votos de agradecimentos pela sua participação, que permaneçam sempre nesta comunhão sobre beber do que a doutrina espírita nos proporciona, e aos espíritos desencarnados que encontrem sempre a paz de Jesus. A todos nós, muita luz e muita paz, fiquemos todos bem e tenhamos um sono tranquilo e reparador. Muita luz e muita paz. Bom, em nome do Centro Espírita Direito de Luz, gostaria de agradecer imensamente pelos seus estudos, como compartilham um pouco da gente. Eu tenho certeza que cada um de nós vai sair daqui um pouco melhor, pela reflexão. Então, você, como de costume, também vai fazer a prece final, mas após a prece final, quem quiser tomar passe, aqui à minha direita, logo após, faça uma fila única, viu? E que tenhamos todos uma boa noite, uma boa semana e que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Envoltos nessa energia, aqui o nosso amigo Jesus proporcionou na noite de hoje. E olhos fechados, suavemente,
percebamos a grandiosidade de encontrarmos e de estarmos na verdadeira paz, para que assim tenhamos a certeza da nossa necessidade de entrarmos em sintonia com este divino, com este espiritual. E nestes pensamentos, peçamos a Jesus de Nazaré que proporcione a cada um de nós a cura que nós somos acometidos e desejosos para a noite de hoje. De maneira individualizada possa nos assistir, acompanhado pela permissão do mentor espiritual desta casa, e envoltos nesta energia psicosférica que os nossos corpos físicos são condicionados, os nossos pensamentos adentram nesta sintonia. Nosso coração encontra a verdadeira paz, e assim vamos poder perceber de que os espíritos estão dispostos a assistir a cada um de nós. Basta que tenhamos a disponibilidade e a aceptividade para sermos assistidos. Por isso, ó amigo de nossas almas, Jesus de Nazaré, acolhe-nos aos nossos pensamentos acelerados, dai-nos a tranquilidade para cada um deles. Permaneces conosco nesta energia de paz, nesta energia harmônica, nos fluidos de amor e de concórdia que dissipas para cada um de nós. Que fiquemos todos nesta paz e nesta harmonia, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.